Então, boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos para esse segundo dia de formação comum, a nossa temática, o WebQuest na perspectiva CTSA. Então, muito obrigado. Vamos dar início, então, como no primeiro dia, aguardamos alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Então, eu vou compartilhar hoje um segundo grupo dos nossos PIBidianos, dos integrantes e professores aqui da UTFPR, de Londrina. Então, como falei na semana passada, o PIBID aqui, nós atuamos, né, temos essa parceria com 3 colégios estaduais aqui de Londrina, que é o Colégio Estadual Cívico-Militar Carlos de Almeida, o professor supervisor é o professor Rubens Floro da Silva, e os pibidianos que vão a esse colégio é a Andresa, o Davi, o Eliezer, Gustavo, Isabelle, Júlia, Paulo e o Renan. No Colégio Estadual Cívico-Militar, professor Newton Guimarães, temos a professora supervisora, a professora Marcela Rockenbach. Os pibidianos são a Ellen, Júlia, Luana, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Rinaldo, Tayla e Yuri. E o Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, com o professor supervisor Paulo dos Santos Nora, que participou também da formação do primeiro dia. Os pibidianos, que estão no Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, Andressa, Bianca, Elisandra, Gabriel, Gustavo, Misiele, Natan e a Tatiana. Eu sou a professora Márcia Camilo Figueiredo, eu sou a coordenadora diária aqui da licenciatura em Química da UTFPR, Campus Londrina. Então, hoje, nesse segundo dia de formação, nós vamos continuar, né, a WebQuest na perspectiva CTSA. Então, hoje, quem vai falar o assunto serei eu, juntamente a professora Marcela Rockenbach, e os pibidianos Andresa, Davi, Eliezer, Ellen, Maria Fernanda, Rinaldo, Luana e Yuri. Um tchauzinho aí, pessoal, que eu não estou vendo vocês. Então, os assuntos de hoje serão definições de WebQuest, o passo a passo para a elaboração de uma WebQuest e WebQuest na perspectiva CTSA. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Andresa, tá dando certo o aceite aí do pessoal? Tá sim. Tá? Tá ok, então. Então, seguimos. Vou falar para vocês sobre essa pesquisa, essa dissertação que foi desenvolvida, realizada pela professora Celita. A professora Celita Trevisoli Poli é a professora do componente curricular Química, também já atuou conosco aqui no campus da UTFPR Londrina, como supervisora do PIBID, como preceptora da residência pedagógica, e sempre aí recebe nossos estagiários da licenciatura em Química, dos estágios curriculares obrigatórios, né? Que nós temos aqui estágio 1, 2 e 3. E a Celita fez um mestrado profissional aqui na UTFPR, no PPGEM. Então, na época, eu orientei esse trabalho com a professora Zenaide. Então, o que ela fez, né? Ela fez análise de um guia didático virtual de metodologias ativas e recursos digitais, então, contribuições na formação docente. Esse foi um período de pandemia, aqui muitas pessoas podem recordar que nós desenvolvemos o PIBID, usando aí das TEDx, né? Então, os participantes da pesquisa da professora Celita foram pibidianos, aqui da licenciatura em Química, né? Uma professora da educação básica e 27 alunos do ensino médio. Então, assim, um trabalho que a gente tem um apreço, porque é um marco, né? Um marco no sentido de que nós trabalhamos e fomos se reinventando naquele
momento de pandemia, né? Então, essa dissertação, ela está disponível, né, no repositório da UTFPR, e como é um mestrado profissional aqui, o PPGEM, ela elaborou o produto educacional, né, que ela aplicou, então, com os PIBidianos. E esse produto educacional é um guia didático. Então, um guia didático, aprenda passo a passo como elaborar, né, uma aula invertida utilizando uma webquest. Então, tem essas duas referências que nós estudamos, né? Estamos aí estudando desde de março, né? O CTSA, a WebQuest, as TESDICs, para construir aí as WebQuest. Então, o produto educacional também ele está disponível, né, no repositório da UTFPR, né? E também estudamos esse material. Então, agora passo para vocês, para o PIBidiano Eliezer. Boa noite, meu nome é Eliezer, curso licenciatura em Química no primeiro período aqui em Londrina. E, inicialmente, antes de estarmos dando início a essa explicação, contextualização do que é o WebQuest, eu gostaria de liberar um link e um QR Code para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá dando para ver minha tela? Ainda não. Foi? Ainda não, Eliezer. Se puder ir liberando o link no chat para eles, eu acho que tem no nosso arquivo. Ah, sim. Deixa eu verificar. Nesse link, eu gostaria que, mesmo aqueles que não conhecem o conceito de WebQuest, pudessem responder em uma só palavra o que vem à mente. A primeira coisa que vocês entendem, seja do conceito WebQuest ou da própria formulação da palavra. Conseguiu? Não sei se o link já está no chat. Assim, vou colocar de novo, pessoal, acessando, porque... Tentando recarregar a página pelo computador aqui. Isso. Então, pessoal, quando vocês leem essa palavra, né, WebQuest, então, o que vem à memória de vocês? Escrevam uma única palavra, né? Então, sem pesquisar, né, sem consultar aí, né, alguma base de informação. Então, para escrever uma palavra, WebQuest. Alguém já ouviu falar, já estudou, já trabalhou? Então, o que vem à mente, né, quando lê esse termo, essa palavra?
Professora, você pode mandar o link de novo, por favor? Tá dando para ver minha tela agora? Ainda não está rodando. Boa noite, o pessoal que está entrando, né? Nós estamos aí fazendo um levantamento de conhecimentos prévios em relação a webquest, né? Essa palavra. Então, para acessar o Mente e escrever uma palavra que vem à mente de vocês quando vocês leem, né, essa palavra. Bom, aqui para mim está aparecendo o que eu estou apresentando, mas acredito que não esteja aparecendo. Então eu posso ir lendo o que vocês estão respondendo. Era para aparecer uma nuvem de palavras na tela de vocês. Eu tentei recarregar, mas também não está apresentando. Não sei se precisa de alguma autorização. Não, Mas não precisa não. Você tá, tenta a tela cheia, clicar em tela cheia e clicar do lado. Isso. Apareceu. Agora apareceu? foi. Desceu. Então, a principal palavra que aparece quando se refere ao webquest, não sei se por conta do nome, nem web, que já remete, é internet, online, questionário, jogos, investigação, aprendizado. Essa nuvem de palavras, vai ser muito útil para a gente ter como base o conhecimento prévio de vocês. Tanto que durante a aula de hoje nós vamos fazendo algumas perguntas, abrir algum momento para perguntas de vocês, eu quero dizer, e no final vamos retomar essa nuvem de palavras, para podermos comparar esse crescimento, seja inicial, do que previamente vocês conheciam, e o final da aula, o que mudou na perspectiva de vocês. Não sei se ainda tem gente comentando, acho que tem gente. Tivemos 53 votos. Acho que metade. Legal. Como o Mentimeter, ele é uma ferramenta gratuita, ele é até 50 pessoas, né? Então, alguns podem ser que escrevam, não consiga. Então, às vezes, ele suporta, libera até umas 60 pessoas. Então, bacana. Uhum. Senão a gente tem que pagar, né? Uma ferramenta a gente tem que pagar em dólar anual, né? Precisamos aí de recursos, né? Enfim. Mas aí esses dados eu vou. Bom, acho que não entrou nem mais nenhum voto aqui. Não sei se já deu o limite dessa conta. Mas eu vou registrar esses dados e no final a gente vai retomar essa nuvem de palavras para fazer um comparativo do conhecimento que adquirimos aqui. Ótimo, Eliser. Então, vou continuar a apresentação. Obrigada. Não. Então, agora seguimos com a Andresa. Deixa eu só desligar aqui meu áudio, Andresa. Boa noite, eu sou a Andresa, sou licencianda do curso de Química e eu estou no segundo semestre e eu vou falar um pouco sobre a definição de webcast. Em 1995, Bernie Dorge definiu como uma atividade de pesquisa orientada na qual a maioria das informações com as quais os estudantes interagem provém da internet. Existem dois tipos de webcast, a webcast curta e a webcast longa. Pode passar.
A webcast curta, ela é planejada para ser executada. Só um momento. Não está apresentando inteiro? Não, Não, só tá... professora. Então, peraí, obrigada. Deixa eu fazer diferente, então. Foi? Deu certo? Foi, deu certo. Tá, obrigada. Então, só um minutinho, deixa eu desligar meu microfone para não te atrapalhar. Como eu estava falando, a webcast curta, ela é planejada para ser executada em 1 ou 3 aulas. No final, o aluno terá obtido conhecimento integrando com outras áreas do saber. A webcast longa, ela é planejada para durar 1 semana até 1 mês de trabalho. O aluno terá analisado profundamente um corpo de conhecimento, transformando-o de alguma maneira e demonstrando uma interlocução do material de criação, algo que outros possam utilizar no próprio sistema, internet ou fora dele. A definição do webcast. A webcast ela é uma atividade de pesquisa orientada na qual a maioria das informações com as quais os alunos interagem provém da internet. Ela é uma estratégia didática que estimula a construção do conhecimento por meio de investigação e da formulação de soluções para desafios que exigem o pensamento crítico e criatividade. A webcast, geralmente, ela é estruturada em componentes claros, como introdução, tarefa, processos, recursos, avaliação e conclusão. Frequentemente, ela envolve a aprendizagem colaborativa e a contextualização de temas como a realidade. Os objetivos da webcast. Seu propósito principal não é somente a busca não é a busca ou a coleta de informações, mas sim o processamento, a análise, a síntese e a avaliação crítica dessas informações, para a resolução de um problema ou execução de uma tarefa complexa. Seu propósito transcende a mera coleta de dados, focando na análise, síntese, avaliação e utilização de informações para a resolução de um problema ou execução de uma tarefa. Os atributos fundamentais da webcast. A pesquisa orientada e curadoria de recursos. Nesse processo, o professor pré-seleciona e disponibiliza os recursos digitais, como links, documentos, mídias relevantes para a atividade, otimizando o tempo de busca e direcionando o foco da investigação discente. A ênfase no processamento cognitivo. O cerne da webcast reside na demanda por habilidades de ordem superior, como análise, interpretação, síntese e avaliação das informações em detrimento da simples reprodução de conteúdo. Além disso, também a aprendizagem colaborativa, que frequentemente é estruturada para ser desenvolvida em grupo. A webcast fomenta a interação, ao debate, a negociação de significados e a construção coletiva do conhecimento. A contextualização e a relevância. As tarefas propostas são frequentemente ancoradas em problemas do mundo real ou em situações que conferem significado e aplicabilidade ao conhecimento adquirido, elevando o engajamento dos alunos. Alguém tem alguma dúvida?
Caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu queria prosseguir com os atributos críticos. Muito do que a Andressa falou e do que vai ser falado aqui hoje é sobre como é aplicada a WebQuest e como isso pode refletir na turma qual você está aplicando. Muitos dos conceitos que eu vou falar agora, eles vão implicar diretamente no quanto os seus alunos vão aprender, no quanto de conhecimento eles vão adquirir. Dodge, no seu artigo de 95, ele listou 6 principais atributos críticos que são essenciais para uma WebQuest funcionar da maneira mais produtiva possível. O primeiro dele é a introdução contextual. A introdução prepara o aluno para a atividade, apresentando o tema e oferecendo informações iniciais para situar o desafio. Eu coloquei embaixo de cada um dos pontos críticos algum ônus que pode gerar se a gente aplicar de uma forma errada, se nós não soubermos, não tivermos detrimento 100% do que estamos fazendo. Por exemplo, se não conseguimos introduzir de uma forma correta aos alunos qual é o conceito e o que estamos fazendo, o que tem por trás, como deve ser feito, isso pode gerar sem uma introdução clara, o aluno pode iniciar a tarefa sem compreender o contexto, o que reduz o envolvimento e a compreensão. Ou seja, trazer de uma forma em que eles consigam entender a linguagem do que você quer passar para eles, vai impactar diretamente no quanto eles vão aprender sobre o assunto que você vai trazer. Segundo ponto. Uma tarefa factível e interessante. A tarefa deve ser clara, interessante e viável, despertando o engajamento dos alunos desde o início da proposta. O ônus. Tarefas vagas ou desinteressantes geram desmotivação e dificultam com que os alunos vejam sentido no que estão fazendo. Ou seja, além da WebQuest ser uma forma um tanto quanto diferente do método tradicional de se aplicar o conhecimento, que nós estamos tentando desenvolver esse lado mais investigativo do aluno, nós temos que também nos colocar no lugar de trazer um tema que seja relevante para a realidade deles. Não podemos apenas escolher um tema que gostamos, mas sim algo que seja frutífero para o dia a dia, para a vivência que eles têm e que gere mais interesse no conhecimento. Pode passar, por gentileza. Terceiro tema. Fontes e informações guiadas. Os recursos são previamente selecionados para orientar a pesquisa, evitando que o aluno se perca navegando aleatoriamente na internet. A falta de fontes definidas pode levar à perda de tempo com pesquisas inúteis e à obtenção de informações imprecisas ou irrelevantes. Tivemos alguns relatos de pessoas que já aplicaram WebQuest, que dependendo do tema que você for tratar, ao pesquisar diretamente na internet, eles vão dar todos os links que tenham qualquer ligação com aquele tema. E isso pode ser um pouco nocivo para o aluno e ele pode acabar indo para um caminho que você não quer, ou influenciando algo que você não quer trazer para eles. Então é sempre importante, o Davi mais para frente vai explicar no passo a passo, a definição exata de onde você quer que eles pesquisem e o que você quer que eles pesquisem. O quarto ponto é o processo estruturado. Uma descrição do processo que os aprendizes devem utilizar para efetuar a tarefa é o processo de estar dividindo em passos claramente descritos. Sem um processo bem definido, os alunos ficam inseguros sobre como agir, e o que prejudica a autonomia e a qualidade de produção. A WebQuest não pode ser apenas algo para terceirizarmos o nosso serviço. Ao invés de nós pesquisarmos, passarmos essa tarefa para o aluno. Tem que ser uma extensão e uma junção de um trabalho tanto do docente quanto do discente. Então é importante você dizer o passo a passo, seja de como vai ser a avaliação, como vai ser a estrutura ou a apresentação, para que eles saibam exatamente o que eles têm que fazer. Pode passar, por gentileza. Número 5. Organização do conhecimento. Oferecer estratégias para o aluno estruturar o que aprendeu, como mapas conceituais, quadros ou perguntas norteadas. Sem apoio para organizar as informações, o conteúdo pode ser assimilado de forma superficial e desconexa, dificultando a aprendizagem significativamente.
por mais que possa parecer óbvio, dependendo do quanto de carga você tem, do quanto você estudou, nem todos os alunos têm acesso ou conhecem todas as formas de abordar um conhecimento, de apresentar. Então, fornecemos essas informações, como você pode apresentar em mapas conceituais, você pode usar o quadro, você pode passar algumas perguntas para que eles saibam no que refletir sobre aquilo. Fornecer isso pode estimular esse lado mais investigativo dele. O sexto ponto é a conclusão reflexiva, que é uma conclusão que encerra a investigação. Mostre aos alunos o que eles aprenderam e talvez os encorajem a levar a experiência para outros domínios. A ausência de uma conclusão impede que os alunos percebam o seu progresso. E... Calma, apareceu um pedido aqui na frente de alguém que vai entrar. E reflita sobre o que aprendeu, limitando a reflexão do conteúdo. Ou seja, é sempre importante, mesmo que o tema tenha sido escolhido a dedo para a realidade deles, no final você aplicar aquilo na realidade deles, o que eles trouxeram. Mesmo que pareça óbvio, trazer essa reflexão para que eles saibam que essa forma mais investigativa de abordar um problema, eles podem aplicar não somente dentro da escola, mas em todas as suas áreas de sua vida. Pode passar. Sobre os atributos críticos, alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida? Isso você faz em algum programa específico ou é qualquer programa que dá para fazer um webquest? Então, algumas webquests elas já têm montadas. Eles já têm alguns sites para você trabalhar temas específicos. Mas, como por exemplo, com esse curso de formação, você pode anotar todos o passo a passo e pode construir a sua própria webquest em cima do tema que você escolher. Isso aí eu não vi quem perguntou. Então, nós temos um produto, né? Um produto educacional. Tem outros também no PPGEM, que é um guia didático, como você elaborar um webquest, né? Então, falei no início, né? Então, está disponível no repositório. Então tem vários sites, né? O Wix, o Google Sites, e hoje vai iniciar apresentações de duas webquests que os PIBidianos elaboraram. Daí eles vão falar para vocês como que foi essa construção. Então, vamos seguindo. Alguma pergunta mais para o Eliezer, essa parte que ele falou? Não podemos seguir, então vamos lá. Boa noite, meu nome é Davi, sou licenciando de Química, estou no primeiro semestre. Peço desculpa por não estar com a câmera ligada, porque tive um problema, meu notebook acabou a bateria, tive que passar para o computador e eu estou sem câmera. Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre o passo a passo para a elaboração da webcast. Um dos primeiros tópicos seria a escolha do tema. Seria escolha do assunto, um assunto interessante, atual, que envolva a pesquisa e reflexão. Também deve ser um tema ligado ao conteúdo da disciplina. Aí a gente passa para o segundo tópico também, que define a introdução. Apresentar o tema de uma forma atrativa para chamar a atenção dos alunos para participar. Deve motivar contextualizar o aluno. Aí a gente também passa para a elaboração e a tarefa, que é objetiva, clara e estimular. Seria criar o projeto, resolver um problema e fazer eles em grupo, que daí ali eles vão em grupo.
Que daí eles em grupo, a gente vai auxiliar eles o que cada um deve fazer para produzir até o final do processo. Pode pular para o próximo, professor. Que daí ali a gente vai para o 4, que cria o processo. O processos, que seriam os passos que o aluno seguirão para realizar as tarefas, que pode incluir a leitura, discussão em grupo, pesquisa e produção. Que eles vão ler os materiais indicados, vão pesquisar em grupos mais informações sobre o tema escolhido por eles. Professora, próximo. Aí a gente vai para a definição e critérios de avaliação, que seria o que a gente daí, para quem eles forem apresentar, vão ser o conteúdo, a criatividade, a cooperação de todos e a apresentação deles. E a gente vai para a conclusão, que é finalizar e retomar o que foi aprendido, estimulando o aluno a aplicar o conhecimento fora da escola. Alguém tem alguma pergunta? Então, seguimos, né? Então, como é esse passo a passo da elaboração da WebQuest, assim como reportado pela Andresa, o Eliezer, o Davi. Então, seguindo, então, como que seria essa proposta, né, de elaboração de uma WebQuest nessa perspectiva CTSA? Então, tem toda aquelas orientações do DOD, né, e também as orientações da perspectiva, abordagem CTSA, como falamos no primeiro dia de formação, né, que é um movimento que se iniciou lá na década de 60, né, um movimento que ciência, tecnologia, sociedade, o A, né, para inserir, garantir as questões de meio ambiente, então por isso CTSA, então tanta sigla hoje na educação, no ensino, CTS, CTSA, é a mesmo objetivo, a mesma proposta. Então, só relembrando, retomando, o A é para garantir as questões, né, ambientais. Então, a gente, para a construção aqui da WebQuest, que nós estamos trabalhando, desenvolvendo, a gente seguiu o autor, né, o Aikenhead, porque ele faz uma sequência estruturada, né, uma proposição para conduzir o ensino por meio da perspectiva CTSA. Então, são 5 passos também. Então, seguindo esses conhecimentos, essas orientações que a Andresa, o Davi, o Eliezer acabaram de explicar, a gente parte, então, da perspectiva CTSA, que primeiro é o quê? Selecionar e introduzir uma problemática da sociedade. No caso da escola, né, pode ser ali do contexto, da realidade dos alunos. Depois, apresentar e analisar uma tecnologia que esteja relacionada a esse tema, essa temática, esse problema, né? Aí o terceiro é definir o conteúdo. Então, a gente precisa definir o conteúdo em função desse tema e a tecnologia relacionada. Então, daí cada componente curricular, né, vai pensar aí nos conceitos científicos, lembrando que a perspectiva CTSA, quando a gente trabalha com ela, a gente bebe de outras fontes, de outras áreas. Então, os alunos aqui que construíram as WebQuest, estão construindo, finalizando, percebem isso, que a gente precisa de outras áreas, de outros conhecimentos, porque a perspectiva CTSA é uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, você tem que trazer o cotidiano, tem que contextualizar, você pode falar um pouco da história, né, filosofia da ciência. Então, esse terceiro item aqui é bem importante, né, porque ele que vai nortear aí o desenvolvimento da nossa WebQuest. Aí o quarto momento é retomar a tecnologia. Então, eu retomo a tecnologia, né, relacionada a essa problemática, aos conteúdos, né, com o suporte dele, para o aluno analisar. Aí, no quinto,
finalmente, né, a questão social, ou seja, essa problemática que você iniciou, ela deve ser retomada, permitindo, se possível, a tomada de decisão em relação ao assunto. Então, o aluno ele vai ser alfabetizado, né, com esses conceitos científicos que foram definidos no item 3. Então, a partir desse conteúdo, ele pode, né, tomar uma decisão em relação a qualquer assunto que possa ocorrer no dia a dia dele, ou na sua comunidade, na sociedade, no espaço em que ele está inserido. Então, o WebQuest, né, e a perspectiva CTSA, eu tenho, então, que pensar nesses objetivos pedagógicos, alinhado à formação de cidadãos críticos e engajados. Então, a questão, né, de formar o cidadão, como foi falado no primeiro dia da formação comum, o professor Paulo falou, trouxe a LDB, né, a questão da cidadania, direitos e deveres. Então, a gente tem que pensar, né, como eu vou formar esse aluno para ser um cidadão, né, se apropriando dos conceitos científicos, do meu componente curricular, para tomar alguma decisão. Então, problematização. Então, na WebQuest, ao propor as tarefas, como passo a passo que os PIBidianos foram delineando, então, essas tarefas têm que ser baseadas em problemas. Então, problemas esses que vão integrar questões socioambientais e éticas inerentes às relações, né, entre a ciência, tecnologia, sociedade e o ambiente. Depois a gente tem pesquisa e análise crítica. Então, a natureza orientada da pesquisa na WebQuest tem que permitir, né, que os alunos explorem fontes diversas. Então, como muito bem falado, o professor tem que disponibilizar, né? Então, o professor pode disponibilizar links, vídeos, materiais, né, para eles pesquisarem, fazer essa análise crítica. Então, por exemplo, os impactos da ciência e da tecnologia, né, na sociedade, no meio ambiente, relacionado ao conteúdo, ao tema e à tecnologia que você está propondo aí na sua WebQuest, numa perspectiva CTSA. E desenvolvimento e soluções. Então, aí vem as tarefas da WebQuest, né, podem exigir que os alunos identifiquem problemas, proponham soluções ou perspectivas sobre questões CTSA. Pessoal, alguma dúvida? Temos dúvidas? Eliezer, você quer fazer a nuvem de palavra agora ou após a apresentação das WebQuest? Acho melhor depois da apresentação, né? Pode ser depois, no final. Tá bom. Tá, ok. Então, pessoal, agora vai ser um momento de apresentarmos, então, algumas webquests construídas. Então, assim, a Pibidiana L e a Maria Fernanda, elas construíram, finalizaram a webquest, aplicaram junto com a professora Marcela Rockenbach, no Colégio Estadual Milton Guimarães. Então, ela vai apresentar junto com os alunos, e o Rinaldo, Yuri e Luana também. Algumas webquests nós estamos finalizando, tá? Porque é um movimento, né, de ida e vinda, mas hoje, por exemplo, a da Ellie e da Maria Fernanda, que é a próxima apresentação, elas conseguiram finalizar e aplicar no colégio. Então, aqui algumas referências, e vou passar, então, a palavra para a Ellie, né, Maria Fernanda, e a professora Marcela. Vou parar aqui a minha apresentação. Tá dando para me escutar? Tá sim, Ellen. Ah, perfeito. Boa noite, meu nome é Ellen,
sou do curso de licenciatura em Química, eu estou no 6º período. Junto com a Maria Fernanda, nós duas somos pipidianas, como a professora falou, do Colégio Cívico Militar Milton Guimarães, um colégio da área central aqui de Londrina. A gente trouxe para vocês uma webquest, então, como a professora falou, que a gente elaborou, fez toda a construção com a orientação dela e da professora Marcela, que é a professora supervisora do colégio, e também chegamos a fazer a aplicação. Vamos trazer para vocês conhecerem na prática, né, como que é a construção de uma webquest. Bom, a gente trouxe alguns tópicos, né, que nós vamos estar falando com vocês. Então, primeiramente, ali, só para vocês conhecerem um pouco do contexto, essa webquest ela foi construída ali no primeiro semestre desse ano, dentro do contexto do PIBID, né? E quem orientou a construção dessa webquest e a aplicação foram as professoras Márcia e a professora Marcela, e quem construiu ele e aplicou com os alunos fomos eu, Ellen, e a Maria Fernanda. Bom, esse nosso webquest, o objetivo principal dele foi propiciar, né, ao processo educativo de conteúdos científicos, do uso de tecnologia digital, que é a webquest, a partir da temática do cigarro eletrônico, em uma perspectiva que integre a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, que é a perspectiva CTSA, para contribuir com a formação cidadã do aluno. Então, por que foi escolhido esse tema de cigarros eletrônicos? Esse tema foi escolhido justamente porque a gente vivenciava isso dentro do ambiente escolar, né? De acordo com aquilo que a gente observava. Nós sabemos que é um assunto muito atual e está muito interligado, né? Próximo à realidade dos jovens, que é o uso dos famosos pods e vapers. Então, a gente viu que existe uma necessidade de promover uma reflexão crítica sobre os impactos sociais da saúde dos cigarros eletrônicos por parte dos jovens. E a gente viu isso também como uma forma de integrar os conteúdos escolares com os temas contemporâneos, transversais relevantes ali na BNCC. Bom, como nós estamos trabalhando com alunos do ensino médio, não poderíamos deixar de falar sobre as competências gerais de educação básica que nós trabalhamos com esses alunos dentro da nossa webquest em específico. Então, são 10 competências, né, gerais, mas nós selecionamos 3 que se encaixam melhor na webquest. Eu vou explicar para vocês o porquê. A competência 2, ela foi selecionada porque ela é a base da webquest. Então, os alunos eles tiveram que pesquisar, analisar informações se elas eram verdadeiras, falsas, criar hipóteses, construir um conhecimento com toda uma base científica e social. E também selecionamos a competência 5. Por quê? Porque eles utilizaram uma plataforma online, né, um recurso didático online, e eles usaram esse recurso justamente como uma ferramenta para poder criar essa reflexão crítica sobre os conteúdos que eles estavam pesquisando e poder exercer o uso ético da tecnologia. E também, por último ali, a competência 7, por quê? A webquest, como foi falado para vocês agora há pouco, né, pelos meninos, a Andressa e a professora, você tem que criar um produto final, tem uma missão de conscientização ali. Então, os alunos, eles têm que apresentar argumentos com base em dados científicos, eles têm que saber se conseguir, né, desenvolver a questão de se posicionar de forma ética sobre questões sociais, ambientais e de saúde pública relacionadas, no caso, ao uso dos pods. Como nós estamos trabalhando dentro do componente curricular de Química, então nós também trabalhamos as competências específicas de Ciências da Natureza e suas tecnologias. São 3 competências, nós utilizamos ali, vimos que o enfoque estava mais em 2, então nós trouxemos essas 2 competências, que é a competência 1 e a 3, e as habilidades que estão contempladas na webquest com base nessas competências. Então, por que a competência 1? Talvez só um pouco mais repetitivo, né? Mas as competências gerais e específicas, elas se interrelacionam mesmo. Então, a competência 1 foi escolhida porque os alunos eles estudaram os pods como dispositivos tecnológicos. Então, os pods eles são a tecnologia investigada na nossa webquest. Então, eles tiveram que relacionar conteúdos de matéria e energia, de termoquímica, impactos ambientais e a saúde, e eles tiveram que propor ações de conscientização. Então, nós trabalhamos o desenvolvimento das habilidades 4 e 1 da competência 1, e também, no caso da competência 3, a webquest, como foi citado agora há pouco, ela deve trazer uma situação problema real. A nossa situação problema real é o uso de pods e vapers por parte de jovens. Então, os alunos eles tiveram que investigar
com essa base científica, utilizar fontes confiáveis e tiveram que apresentar suas conclusões por diferentes meios, mídias e linguagens com base naquilo que eles aprenderam. Então, as habilidades que foram contempladas para desenvolvimento do aluno foram as habilidades 2 e 3 da competência 3. Como a gente está falando sobre uma questão da WebQuest dentro da perspectiva CTSA, não podemos deixar de falar sobre as ODS, né, Objetivo, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Então, a gente trouxe aqui para vocês 3 ODS que estão bem mais visíveis dentro da nossa WebQuest, que seria a ODS 3, por quê? Ela fala da questão de saúde e bem-estar. Então, ela traz uma reflexão sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos e o incentivo, né? No caso, a proposta é o incentivo à prática saudável entre os jovens. E a ODS 4, que fala da questão da educação, porque o objetivo da WebQuest, né, como eu falei para vocês ali, é o desenvolvimento desse pensamento crítico e colocar esse aluno como o protagonista estudantil dentro de uma metodologia ativa, que no caso ali nós temos a WebQuest. E a ODS 12, né? A gente não pode deixar, quando a gente trabalha a CTSA, a parte A, né? Ela foi inserida na sigla porque ela é importante, antes estava sendo esquecida, que é falar sobre a questão ambiental. E como nós temos a questão dos pods como algo ilegal, automaticamente não temos também uma fiscalização na questão do descarte correto dos resíduos desses pods. Então, nós também trabalhamos isso na WebQuest. Então, nós conseguimos fazer uma integração entre química, cidadania, que o professor Paulo falou bem com vocês no primeiro dia, e sustentabilidade dentro do contexto escolar. Bom, como eu falei no começo, a gente também trabalhou a questão dos temas transversais, eles não ficam de fora, tudo se interrelaciona, né? Então, em relação aos temas transversais, nós separamos 3 que se encaixam muito na nossa WebQuest, que é a questão do meio ambiente, né? O foco ali é nessa conscientização do descarte incorreto dos pods e vapers, a questão da saúde, então, levar para os alunos e eles trazerem também para a gente a discussão sobre os danos causados pelo uso dos cigarros eletrônicos, né, com um enfoque maior na prevenção, na conscientização, e ciência e tecnologia, né, que está dentro do WebQuest, desde o componente curricular até a tecnologia investigada, que é o funcionamento ali dos pods e vapers. Bom, então, trazendo para vocês os aspectos ali gerais dessa WebQuest, ela é uma WebQuest do tipo longa, então, como foi trazido para vocês agora há pouco, né, Dodge, ele fala que a WebQuest, para ser longa, ela tem que ocupar mais de 3 horas aulas, e a nossa WebQuest, ela ocupa mais de 3 horas aulas, e ela é tanto de forma presencial como de forma online. Então, existe uma parte dessa WebQuest que foi feita de forma online, e existe uma parte que ela foi feita de forma presencial. A etapa da educação básica dessa WebQuest é o ensino médio, componente curricular é química, mas ela também pode ser adaptada a outros componentes curriculares, justamente por conta do tema, é um tema muito abrangente. Então, em relação ao perfil dos estudantes que a gente aplicou a WebQuest, foram 2 turmas, uma de segundo ano, outra de terceiro ano do ensino médio, né, do Colégio Cívico Militar, professor Newton Guimarães. Agora a gente vai trazer para vocês a parte da questão da construção e da aplicação da nossa WebQuest. Acessando, vamos mostrar para vocês. Teve uma pessoa que perguntou agora há pouco ali, né? Por onde que construir a WebQuest. Essa nossa WebQuest nós construímos o recurso digital através do servidor Weebly, que é um servidor onde você pode criar sites online. Boa noite, eu sou a Maria Fernanda e eu vou estar apresentando para vocês como que ficou, então, de fato, essa nossa WebQuest. Os alunos receberam um link através da plataforma Google Classroom, que a professora Marcela disponibilizou para eles, e ao acessar o link, eles davam de cara com essa página de apresentação, onde eles já viam de cara, assim, né, o título, No Fio do Vapor, WebQuest em uma perspectiva CTSA. Nessa página, a gente colocou brevemente a apresentação do que seria uma WebQuest, que já foi falado para vocês hoje, então a gente vai passar rapidinho por isso. A gente falou também sobre o programa que nós atuamos no colégio, além da perspectiva CTSA. E nessa perspectiva, nós estudamos, então, uma tecnologia. E como vocês vão ver ao decorrer de como a gente for apresentando, a tecnologia que a gente vai estudar são os cigarros eletrônicos. No início dessa página, tem um link
que se você acessar, você tem acesso a todas essas informações que a Ellen acabou de passar para vocês. Mais uma coisa importante, que na hora da construção dessa webquest, nós tomamos muito cuidado com as imagens que iriam ser postas, porque a comunidade acadêmica dessa escola é muito participativa. Então, a gente sabe que os pais iriam também acessar essa webquest, e para que não houvesse algum tipo de apologia ao uso dos pods, nós evitamos imagens que trouxessem pessoas fumando, a não ser essa, que é para realmente impactar, porque ela está junto com uma ratoeira que simula ali uma armadilha. Então, para que não há essa apologia, vocês vão ver que a gente trouxe várias ilustrações, mas poucas fotos. E daí o aluno passa para a parte da introdução. Nós colocamos 2 perguntas que foram feitas de forma que o aluno possa refletir sobre. Então, a gente pergunta: você conhece ou já viu alguém que usa pods ou vapes? Você já parou para pensar nos danos que esses dispositivos causam à saúde? Nós perguntamos dessa forma porque seria antiético e não seria moral perguntar para alunos que são menores de idade se eles já utilizaram esse tipo de dispositivo. Então, nós pensamos em colocar assim essa pergunta para não chegar lá de cara e sair perguntando: você já usou cigarros eletrônicos? E a gente pensou nisso porque na nossa vivência no colégio, principalmente nas saídas e entrada desses alunos, a gente conseguia ver muitos alunos fazendo uso desses dispositivos, fumando na frente do colégio, tanto na entrada, às 7 horas da manhã, já chegamos a observar esses alunos chegando fumando na escola, quanto na hora da saída, além de ser um assunto muito recorrente entre os alunos em sala de aula. Então, além dessas perguntas, né, que fazem o aluno refletir sobre o tema que vai ser abordado, nós também trouxemos um breve histórico do cigarro eletrônico, de como ele se popularizou no século XXI, que apesar, né, de ter todo esse design parecer menos ofensivo, danoso à saúde, ele não é. Ele continua sendo muito danoso à saúde. Então, a partir dessa webquest, a gente vai fazer essa reflexão com os alunos. E agora, e mais uma coisa importante, que é onde a Ellen, ela tá apertando para vocês. Aperta lá de novo, Ellen, nos 3 pontinhos. Vocês vão poder observar que essa webquest, ela contempla todos aqueles requisitos que os nossos colegas falaram anteriormente. Então, tem uma apresentação, tem uma introdução, tem a tarefa, tem um local de pesquisa, tem uma parte que vai falar sobre a química nos cigarros eletrônicos, tem um estudo de casos, tem um questionário, tem a conclusão e os referenciais teóricos. Agora eu vou passar a palavra para a Ellen. Bom, gente, como a Mafer falou, existe uma estrutura que deve ser seguida para trabalhar o webquest. E, como eu falei para vocês também, a gente propôs para os alunos uma missão, né, que está contida nessa página da tarefa. Seria para eles desenvolverem uma campanha educativa e criativa com base em determinados temas que nós passamos para esses alunos. Então, nós criamos essa página como uma referência para os alunos saberem como eles poderiam construir. Nós demos a opção deles fazerem em forma podia fazer panfleto, podia fazer cartazes, poderia fazer um seminário, né, uma apresentação sobre aquilo que eles ficaram responsáveis, o tema, eles ficaram responsáveis por trabalhar relacionados ao uso de pods e vapers. Então, nós criamos, então, essa página com esse objetivo. Quando os alunos vocês entram assim na página, então tem essa primeira mensagem para eles sobre o tema que vai ser proposto, e a gente coloca ali as orientações para eles entenderem bem o conteúdo, né? Para eles não decorarem, para eles realmente aprenderem, para eles utilizarem recursos visuais, atrativos, imagens, ícones, trabalhar bem a questão de contraste, se eles estiverem trabalhando com cores, com algo colorido, para eles levarem, né, até a apresentação dados confiáveis, com base científica ou jornalística, para eles sempre citarem a referência daquilo que eles estão pesquisando, porque isso acaba induzindo eles a terem que pesquisar e analisar criticamente aquilo que eles estão estudando. E para eles também se prepararem para perguntas. Então, a gente falou assim, olha, estuda bem esse conteúdo, tiver dúvida, chama a gente, chama a professora, né, a professora supervisora que é responsável pela turma deles ali no colégio, nós vamos tirar dúvidas, e depois a gente também vai fazer perguntas para saber se vocês conseguiram pegar bem o tema, se vocês conseguiram entender a proposta. Então, nós separamos
os alunos em grupos, 8 grupos, para trabalhar em 8 temas diferentes. E a gente vê a perspectiva CTSA fortemente ligada a esses temas, né? Então, nós tivemos temas que vão desde a questão do funcionamento dos pods, da presença dos componentes químicos, para eles conhecerem, da questão de impactos ambientais, questão de saúde, né, efeitos no organismo, questões sociais e políticas, né, por que os pods viraram febre entre os jovens, é um dos temas, questão de temas para que trabalham as leis e orientações da saúde pública sobre o assunto. Também trabalhamos para eles entenderem um pouco, né, a diferença do cigarro eletrônico, cigarro tradicional. Será que realmente um é menos inofensivo do que o outro? Um é melhor do que o outro? Realmente existe essa balança? Para os alunos conseguirem tirar essas reflexões. E também nós propomos um tema diferenciado, que seria se existe relação entre o uso, né, excessivo de pods e saúde mental. Então, essa página ela foi construída justamente para o tema que os alunos iriam trabalhar. Então, vocês veem aqui informação que a gente passou para os alunos, data de apresentação, contato para dúvidas, como eu falei, foi uma parte online, uma outra parte presencial. Então, os alunos precisavam ter uma fonte de contato também conosco, já que nós fomos apenas uma vez por semana ao colégio. A Maria Fernanda pode falar para vocês um pouquinho também sobre essas imagens. Só vou desligar o microfone. Bom, essas imagens é um pod, ele está desmontado, e uma embalagem de juice, que é utilizada nos vapes. Esse pod eu levei para a escola para fazer a apresentação, para que os alunos pudessem conhecer esse dispositivo. Porque a gente vê ele por fora todo bonitinho, todo colorido, mas muitas vezes não imaginamos como ele é por dentro. E um dos grupos ficou com essa parte de trazer o que são pods, como são construídos, né? Então eu levei para eles, mostrei que não é só aquela carcaça bonitinha por fora, tem toda uma placa-mãe, tem um sistema, tem uma bateria ali dentro, tem a resistência, além do armazenamento do e-líquido, que eles chamam, que fica ali nessa parte branca onde a Ellen está com o mouse. E a gente também trouxe, né, levou a embalagem desse juice, que eles chamam, para que eles pudessem ver que na própria embalagem tá ali o alerta, fala que tem nicotina, que traz alguns ingredientes ali na sua formulação, além de outros que também às vezes acabam não aparecendo nesses rótulos, para que fosse uma forma de conscientização também para esses alunos. Bom, como foi passado para vocês, a WebQuest ela também precisa ser esse local de pesquisa. E quando a gente pensou, né, em fazer aqueles temas, a gente já se adiantou um pouco e pegou aqueles temas e colocou na barra de pesquisa da internet, para ver o que seria disponibilizado para esses alunos caso eles fizessem uma busca rápida, entre aspas, assim, né? E quando a gente fez isso, acabou aparecendo alguns sites não muito confiáveis, como sites de vendedores ou de próprios fabricantes. E não é isso que a gente queria para esses alunos, a gente quer trazer uma fonte de conscientização também. Então, para evitar que isso acontecesse, esses alunos terem acesso a esses sites de comercialização, né, que é ilegal no Brasil, mas acontece, a gente criou essa página de pesquisa, onde a gente disponibiliza os links que encaminham, na verdade, para artigos científicos. Além disso, a gente também deixou como sugestão alguns sites para os alunos que eles podiam pesquisar, né, como o Google Acadêmicos, Periódico da CAPES, Web of Science, que são locais um pouco mais confiáveis para realizar essas pesquisas. A gente também deixou um adendo que, caso o link não abrisse direto aqui, clicando, eles poderiam ir até a aba do referencial teórico, copiar que o link, né, desse documento ia estar lá, e que eles poderiam copiar e colar na barra de pesquisa caso acontecesse algum problema referente ao link. Aí, falando sobre os temas, vocês vão reparar que no tema 2 tem uma observação, que é as páginas a serem lidas. A gente também pensou, né, que para que não seja uma leitura muito longa, e como eu já disse, a comunidade escolar dessa escola, ela acompanha muito os alunos e o andamento das aulas, e muitas vezes acaba que os pais não gostam muito de textos muito grandes, acabam gerando um certo desconforto entre os pais, trabalhos que exigem muitos, eu não gostaria de usar a palavra esforços, mas acaba que os pais muitas vezes acabam se sentindo um pouco incomodados. Então, para evitar esse incômodo, tanto nos alunos e nos pais, a gente já separou as páginas certinho, pois esses artigos são um pouquinho mais extensos que os outros, inclusive os outros não têm essa marcação de páginas, porque são artigos mais curtos, mas que que foram verificados pela gente e que trazem informações reais. Isso trazer esses links também
faz com que os alunos não tragam fake news para a apresentação deles, além de garantir uma apresentação baseada em reportagens e fatos científicos. No final dessa página, né, como vocês podem ver, tem todos os links. A gente também tem a parte referencial formativo comum. Aqui a gente pediu para que todos os alunos de todos os grupos acessassem, porque essa aqui é uma parte mais de conscientização, mas que ajudaria em todos os temas. Pois a gente tem aqui vídeos do Drauzio Varela, casos que foram reais, de pessoas que usaram vape e acabaram falecendo ou ficaram muito doentes. Temos a história do vape contada também, né? Não só do vape, de cigarros eletrônicos em geral, né? Que daí entraria os pods também, e até aquelas canetas. Então, a gente traz aqui esses vídeos, são vídeos curtos, então por isso que a gente pediu para que todos acessassem e pudessem ter essa formação comum. Bom, gente, essa é uma página que ela foi criada justamente para mostrar para os alunos o porquê que esse tema foi escolhido, né? Muitos alunos, às vezes, inclusive a gente conversou com eles estavam se perguntando por que foi escolhido os cigarros eletrônicos, o que tem a ver a química com isso. Então, essa é uma página do Webcast que está ali para contextualizar o conteúdo de química com os cigarros eletrônicos, no caso a termoquímica dentro, né, nos cigarros eletrônicos, dentro desse contexto. Então, ela é uma página que ela foi construída justamente com esse conteúdo de termoquímica, então a gente trabalha ali o conceito com os alunos, o que é termoquímica. Lembrando que todas essas páginas nós trabalhamos em sala de aula presencialmente com os alunos. Eles fizeram também parte remota, mas nós trabalhamos presencialmente. Então, nós temos ali a aula onde a gente fala com os alunos sobre o conceito de termoquímica, o que ela estuda, o que tem de termoquímica, onde que está a termoquímica dentro dos cigarros eletrônicos, né? Então, como a Maria Fernanda agora falou, agora há pouco, a gente levou um vapor desmontado para os alunos verem como que é dentro, então a gente explicou o que acontece, qual é esse processo que acontece ali dentro desses pods e vapors, só que todo esse conteúdo ele é um tanto enxuto. Por quê? Porque a intenção é que os alunos também estudem para trazer também as reflexões deles com base naquilo que eles pesquisarem. Então, a gente não aprofunda todo esse conteúdo, né? Então, a gente traz aqui a questão da termoquímica nos cigarros eletrônicos, trazemos também aonde está também a questão que eles podem trabalhar na parte da física. Inclusive, uma coisa interessante é que quando a gente apresentou, né, e explicou para os alunos esse conteúdo, ali a gente tem aqui uma equação, né, de calor da lei de Joule, e quando nós estamos conversando... A mãe está na reunião aqui, ó. Tem como você desligar isso aí? A gente estava conversando ali com os alunos, mostramos essa equação, os alunos apontaram para a gente falar, olha, está ali atrás do quadro. Por quê? Uma aula antes, eles estavam tendo aula de física e eles estavam trabalhando a lei de Joule na aula de física. Então, a mesma coisa que nós estávamos trabalhando dentro da termoquímica, né, do conteúdo de química, eles também estavam tendo esse conteúdo em física e estava também relacionado ao conteúdo ali dos cigarros eletrônicos. Então, a gente traz todo esse conteúdo, fala sobre como acontece o processo, a gente diferencia cigarro eletrônico do cigarro tradicional, um é um processo endotérmico, o outro é exotérmico. Então, a gente traz esses conceitos para eles, justamente porque vão ter temas que vão trabalhar esses conceitos. Então, a gente meio que está trazendo uma base ali daquele conhecimento que os alunos vão pesquisar e estudar ali posteriormente. Então, essa página foi construída totalmente para isso. A Mafer falou ali, a Maria Fernanda, que a gente não trouxe muitas imagens explícitas. No entanto, nesse caso, a gente trouxe algumas justamente por questão de conscientização. A gente sabe que as imagens que vêm nos cigarros, né, nas embalagens de cigarros hoje em dia, para um fumante que fuma há anos, há décadas, elas não têm tanto impacto quanto o impacto que ela causa em alguém que está começando ainda. Então, por isso que a gente trouxe algumas imagens trazendo, né, algumas questões dos perigos do uso de cigarros para os alunos. Então, a gente trouxe, por exemplo, essa que está aqui, entre outras ali para os alunos poderem estar visualizando. E aí a gente fala também da questão da cinética química, dos cigarros eletrônicos, traz também um conteúdo aqui para eles que a gente explica para eles em sala de aula também. Então, essa página é de extrema importância porque ela está contextualizando a questão do componente curricular e o conteúdo de termoquímica nos cigarros eletrônicos. Lembrando que para você criar que é o objetivo, né, conscientizar os alunos, não adianta você falar, não use, não utilize cigarros eletrônicos, ou isso é ruim. Os alunos, eles têm que conhecer, eles têm que saber que aquilo
é danoso, que aquilo é ruim, mas por quê? Qual que é o motivo? Então, o conhecimento científico ele vem justamente para construir e desenvolver esse pensamento crítico, porque para eles saberem o que é certo e o que é errado, eles têm que ter esse conhecimento antes. Bom, agora, essa página, ela foi a pedido da professora Marcela, que ela, quando nós contamos para ela que iríamos abordar esse tema, ela pediu para que a gente também falasse sobre o desafio do TikTok de inalar desodorantes aerosol, que uma menina de 8 anos havia falecido no Distrito Federal, né, após realizar esse desafio. E a gente começou a pensar como que a gente poderia interligar esse caso com o uso de vapes entre os jovens. E pensando nisso, a gente chegou, né, que as redes sociais, elas influenciam muito nisso. Que inclusive acabou virando, né, um tópico de pesquisa, né, porque virou febre entre os jovens. E mais para frente eu vou falar sobre a apresentação específica desse tema, mas aí a gente traz aqui, né, que o uso crescente dos cigarros eletrônicos entre os jovens é muitas vezes impulsionado pelas redes sociais, pelos influencers, por propagandas, né? E esse desafio do TikTok não foi diferente. Muitas pessoas estavam fazendo, publicando nas redes sociais, e essa menina de 8 anos acabou vendo esse desafio e resolveu fazer, sem pensar, né, até porque ela é uma criança, nos riscos que isso podia trazer para sua vida, que infelizmente acabou causando a morte dela. O nome dela era Sara, ela tinha 8 anos, ela morava no Distrito Federal, e a gente traz aqui brevemente, né, o caso dela descrito para os alunos, e a gente também deixa o link para que eles pudessem acessar a reportagem completa, e a gente também traz um caso de uma adolescente de 15 anos que também morreu no Distrito Federal após ela contrair uma gripe. Essa gripe evoluiu para uma pneumonia, e ela se agravou por causa de uma lesão pulmonar que ela tinha por causa do uso de pods. E uma coisa muito importante é que a família dela não sabia que ela usava esse tipo de dispositivo, esses cigarros eletrônicos. E aí a gente se questiona, né, como que isso pode estar ligado com as redes sociais, porque há muita propaganda, muitos influencers fazem propaganda disso. E a gente também, né, trouxe brevemente o caso dela descrito ali para os alunos e deixou o link para a reportagem completa. E eu gostaria de falar sobre a apresentação que os alunos fizeram sobre esse tema, né, ligando o porquê virou febre, né? Nas apresentações, eles trazem que um dos principais motivos realmente é as redes sociais, além, né, de todo o design que o pod tem, dos sabores que eles têm, das cores, formatos e tudo mais. E a gente também questionou, né? Foi a pergunta que a gente fez, na verdade, para esse grupo, a gente questionou. As redes sociais, elas influenciam para o uso. E a gente indagou eles a pensarem, a refletir sobre isso. Como a gente poderia, então, utilizar das redes sociais para combater o uso, para que eles pensassem em formas de como as redes sociais poderiam agir a favor da gente, né, para combater esse uso, principalmente entre os jovens. E a gente teve um retorno muito legal desses alunos, inclusive teve um aluno que ele trouxe uma ligação com um caso que teve, eu não sei se foi o Cristiano Ronaldo, mas um jogador de futebol famoso, numa entrevista de imprensa, ele retirou, acho que a Coca-Cola, e colocou uma garrafa de água. Então, ele fez essa ligação. Então, que se pessoas grandes, influentes, fizessem campanhas contra o uso de pods, igual esse jogador fez contra a Coca, inclusive, né, as ações da Coca naquele dia caíram muito. Então, se esses influencers, pessoas grandes fizessem, a gente poderia observar, né, a queda no uso desses dispositivos. E a gente trouxe, além de que tiveram outras respostas muito interessantes, mas essa me chamou muita atenção, né? Porque ele fez esse link também com outro assunto, de outro contexto, né? Que no caso seria a Coca-Cola, que em teoria também faz mal à saúde. Mas a gente traz, né, a rede social como uma vilã nesse caso, mas que daí a gente também fez que esses estudantes refletissem em como essa rede social também poderia ser usada a favor, que ajudassem a combater o uso desses dispositivos. Aí, mais uma coisinha só para não deixar passar, mas a gente também, né, trouxe essa página para que esses alunos se questionassem sobre o tipo de conteúdo que eles consomem na internet, né? Como muitas vezes influenciados por essa internet, a gente faz coisas sem pensar, né, na nossa própria saúde.
E a gente também, essa página traz principalmente essa reflexão também. Bom, a página seguinte que nós adicionamos ali no nosso webquest é uma página de questionário. Ela é uma página que foi criada para que os alunos respondessem um questionário. Por que foi criado esse questionário? Para que nós conseguíssemos analisar o aprendizado que os alunos conseguiram, né? Ter esse feedback. Então, nós separamos o nosso questionário em 2 etapas. A primeira etapa com base nas apresentações, então os alunos responderiam as perguntas com base naquilo que eles assistiram, que eles apresentaram, que eles assistiram de apresentação dos colegas deles, para eles tirarem a reflexão. Então, são perguntas mais reflexivas sobre aquilo que eles entenderam, aquilo que eles tiraram de aprendizado referente a determinados temas. E depois, a segunda parte é referente ao próprio webquest, para que os alunos avaliassem esse webquest, eles avaliassem todo o processo da atividade, se eles gostaram ou não de fazer, se eles conseguiram realmente aprender, se eles fariam de novo. Então, todo o questionário ele foi montado dessa forma. Nós também fizemos esse questionário de uma forma anônima, com o objetivo de trazer para esses alunos que eles poderiam se sentir mais confortáveis. Então, muitas vezes, quando a gente elabora algum tipo de projeto, principalmente quando a gente é de fora do colégio, vem sobre algum tipo de programa educacional, os alunos às vezes ficam com receio de fazer algumas atividades propostas, principalmente responder alguns questionários, com medo de responder alguma coisa negativa e a gente achar ruim. Então, a gente já fala, olha para eles, olha, esse questionário é anônimo, vocês podem responder com sinceridade, a gente vai aceitar, mesmo se vocês não gostaram, se vocês queriam que tivesse sido diferente. Então, a gente conversou com esses alunos. Lembrando que nós temos uma interação muito forte com essas turmas, então nós conseguimos interagir com eles. Toda essa atividade webquest foi proposta com esses alunos, mas nós conversamos antes, perguntamos se eles tinham interesse em fazer essa atividade, se uma atividade assim, um site online, se era algo que eles se interessariam, se eles fariam. A gente conversou com alunos e eles falaram que sim. Então, essa foi um dos principais pontapés para iniciar o processo dessa atividade. Agora, a Maria Fernanda vai falar para vocês dos principais tópicos de conclusão, né, que devem conter dentro da webquest. Vou só desligar o microfone. Bom, então, após realizar todo o webquest, o aluno ele chega nessa página. E aqui a gente espera que o aluno ele possa ter refletido sobre os perigos que o cigarro eletrônico traz em relação à saúde, além de refletir e discutir sobre essas substâncias presentes tanto nos cigarros eletrônicos quanto nos cigarros tradicionais, saber diferenciar qual que é um, qual que é o outro, como funciona cada um, além de também poder ver como que foi o desenvolvimento desse aluno num pensamento crítico, em como a publicidade e as redes sociais podem ter afetado, né, e afetam toda essa, como que eu vou dizer, todo esse grande consumo entre os jovens. Se eles entendem que as redes sociais podem ser utilizadas tanto positivamente quanto negativamente, mas o principal objetivo é saber que eles realmente entenderam o que eles estavam pesquisando, se eles puderam refletir e se essa, né, atividade pode contribuir de alguma forma para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida, o seu pensamento crítico, tanto como um cidadão, como aluno, como filho, e a partir disso, né, se tornar uma pessoa melhor, eu acredito, né, e além disso, eles tiraram as suas próprias conclusões, né, alunos que já tinham suas opiniões formadas sobre os cigarros eletrônicos, a partir dessa atividade, puderam, então, ver como realmente funciona. Inclusive, tive um relato muito interessante de um aluno que veio falar comigo, né, após tudo acabar. Ele falou que ele havia gostado muito, porque ele sempre teve curiosidade em saber como que era um cigarro eletrônico, um vape, um pod, e como funcionava, e que essa atividade auxiliou ele muito a esclarecer as suas ideias, né, a refletir sobre isso, sobre o uso. E a nossa atividade, então, traz esse final mais reflexivo para esse aluno. E é isso, aí a gente tem a página de referenciais teóricos, onde a gente colocou todos os referenciais que nós utilizamos tanto na construção, né, quanto os links, né, que a gente falou na área de pesquisas. Todos os links dos temas estão aqui, caso os alunos não conseguissem acessar lá de forma direta, né, eles poderiam vir aqui e pegar os links aqui, além de estar os referenciais da formação comum, as entrevistas das meninas e o site onde nós retiramos a imagem, né, que estava contida da embalagem de cigarro.
Agora, eu não sei se a professora Marcela está aí ou se ela vai querer falar, né, como que foi para ela aplicar, né, essa atividade com a gente, porque ela conhece os alunos dela melhor do que a gente, né? Então, agora deixo a palavra para ela. Boa noite. Estão escutando? Eu sou a professora Marcela, do Colégio Estadual de Guimarães, e eu vim falar um pouquinho sobre a minha perspectiva, né, minha visão enquanto atividade, né, que eu mais observei do que praticamente fiz, que as meninas e o pessoal que vai apresentar depois no final e no ano que vem fizeram um trabalho excelente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a minha experiência de aprendizado foi incrível. Eu não conhecia o que era uma websérie, né? Para mim foi uma novidade, para muitos alunos também foi uma novidade, e é aquela novidade interessante. O que é uma websérie? O que é essa atividade? Essa atividade diferente. Então, uma proposta que vem com um tema tão pertinente no cotidiano dos jovens hoje, como as meninas falaram, eles se interessaram bastante, eu me interessei bastante, eu aprendi muita coisa enquanto eles apresentavam, eu também fiz muitas perguntas, porque eles trazem muitas coisas, né, da visão deles e do que eles pesquisaram, que é diferente daquilo que a gente sabe. Mas, assim, o engraçado foi que uns dias antes deles apresentarem, as meninas não estavam ainda na sala, e eu perguntei, e aí, pessoal, como é que está a atividade? Eles, assim, aqueles sustos, assim, porque aquela atividade que a gente vai fazer, então, assim, eu, como professora, estava um pouco apreensiva de como eles iriam realizar. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu me surpreendi grandemente com o trabalho deles e com o trabalho dos cotidianos, todos eles. Eu acho que eles foram espetaculares, em todos os sentidos. Os alunos gostaram muito. E é bacana a análise assim, das turmas em si. Porque a atividade nos segundos anos, que as meninas estão mostrando aqui, ela teve uma perspectiva um pouco diferente do terceiro ano. O bacana de tudo é que eles conseguiram desenvolver tudo relacionado ao conhecimento científico, ao conhecimento de química, que é sempre o objetivo, né, a gente relacionar a interdisciplinaridade, a pesquisa deles. Então, assim, foi muito bacana, porque, assim, eu como professora, né, a parte que eu mais me deixou feliz de tudo isso, eu gostei de tudo, como eu já falei, foi a relação que eles conseguiram fazer com o conteúdo de termoquímica que a gente estava vendo, né? Então, assim, é nesses momentos que a gente falava que bacana, né? Deu certo o que a gente fez até agora. E, assim, os segundos anos, eles tiveram, assim, mais... Eu vi que a abordagem deles foi mais de explicar mesmo, explicar funcionamento. Nós conhecemos agora isso, ele funciona desse jeito, causa esse mal. Mas essa questão, assim, o objetivo deles foi mais explicar mesmo e contextualizar com o conteúdo químico. Os terceiros anos, eu achei que eles tiveram um pensamento mais, uma apresentação e uma fala mais crítica em relação aos próprios colegas. Então, eles se posicionaram mais pelo fato de eles terem uma idade mais avançada, serem maduros, e eles terem mais colegas no contexto deles que utilizam os pods. Então, eu vi que a atitude deles foi mais de, você está usando, você aí, etc. Então, assim, essa parte é onde eles se posicionaram, né, de uma forma crítica, também foi muito bacana, porque, como as meninas falaram, os influencers hoje em dia na internet, né, eles têm, assim, um peso muito grande no pensamento do jovem. A gente, como professor, também orienta, os pais orientam. Agora, é diferente quando o próprio colega fala, né? Quando o colega mostra, o colega que eu digo ali do contexto dele, da idade dele,
mostra o que é o uso desse dispositivo e o mal que ele pode causar, os próprios alunos também veem de uma forma diferente. Não só impositiva como um adulto, né? Mas como uma pessoa que está no ambiente deles, no contexto deles, e eles dizem, não, se ele está falando isso, quem sabe, né? A gente tem que parar para refletir o que realmente, o que eu estou fazendo realmente, né? Será que é certo? Então é isso, a minha observação é essa, eu acho muito bacana, eu adoro quando o pessoal do vídeo faz atividade lá, né? Os alunos gostam muito também deles, quando o pessoal não vai em alguma aula, cadê os estagiários, os professores, porque eles contribuem muito, eles me ajudam bastante, e essa atividade, ela foi maravilhosa. É isso. Obrigada, professora Marcela. Então, abrimos para perguntas, né? O pessoal que tiver dúvidas, perguntas, podem dizer para a Maria Fernanda, a Ellen, a professora Marcela. Quem abriu a mão, pode abrir a câmera, falar. Como ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou estar finalizando aqui a apresentação para passar a palavra para o Yuri e o Rinaldo. Peraí, Ellen, eles perguntaram em relação, se puder explicar para eles, como as webquests ficam hospedadas, essa parte. Sim. A webquest, no nosso caso, ela é hospedada dentro de um site. Posso mostrar para vocês a estrutura desse site. Ele tem várias configurações onde você pode estar mexendo, você monta, você separa as páginas, né, o conteúdo delas, você organiza e depois publica esse site, ele fica disponível. Então, esse site ele é um site criado dentro de um servidor, que é o Weebly, né? E ele é gratuito para você montar, mas existem algumas ferramentas que daí você teria que estar pagando para poder utilizar. Mas a maioria das ferramentas, a gente mesmo não precisou pagar para utilizar nenhuma das ferramentas. A maioria das ferramentas, elas são todas aqui gratuitas, só uma imagem ou outra que a gente comprou, porque elas tinham direito autoral, então tinha que pagar para utilizar. Então, algumas das imagens que a gente utilizou, elas são pagas. Mas o site em si, ele é gratuito, você consegue construir, ele tem todas as ferramentas, é bem fácil, ele tem vídeos onde dá instruções para você estar construindo, e aí você pode estar utilizando ele e deixando da forma como você quiser. Nós construímos utilizando tanto ele como o Canva também, então a gente utilizou os dois meios. Mas existem outros, tem do Google Sites também, tem outros servidores também que disponibilizam para você estar criando sites gratuitos também. Isso. Aí eles perguntaram em relação aos links das webquests. Nós estamos finalizando, né, fazendo algumas correções ainda, e quando a gente conseguir, né, organizar essas webquests construídas, nós vamos disponibilizar os links, né? Aí uma webquest que a gente já tem, que foi até uma base de referências que nós utilizamos, quem quiser acessar, é essa aqui, que tem até um trabalho publicado. Vamos ver se você consegue acessar, Ellen, e apresentar para eles. Eu coloquei o link. Isso, ó, essa aí é uma webquest já publicada, né? Então foi feita no Wix, né? Também. Então tem o contato da Samília, tem um artigo publicado sobre essa webquest. Então, essa é uma webquest que já está disponibilizada. Então, você pode, por exemplo, o autor, né, ele tem que ir mantendo, né,
e você pode, ele é um objeto de aprendizagem, você pode pedir, por exemplo, para reeditar e utilizar, né, algumas partes, né, da WebQuest. Então, retomando da fala da professora Marcela, essa temática, né, professora Marcela, sobre os cigarros eletrônicos, então, realmente é uma temática, né, transversal, é um tema muito contemporâneo e que faz parte aí entra, né, numa questão de saúde pública, né, e a gente vê a importância e a preocupação, né, de trabalhar esse tema. Partiu bem do cotidiano, né, então a gente conseguiu, então parabéns e agradeço, né, a parceria, então, parabéns ao trabalho da Ellie, da Maria Fernanda, que ficou muito bem desenvolvido, elaborado, né, e conseguiram aí partir da realidade, do contexto dos alunos, né, e a gente viu todo o engajamento e envolvimento, né, de ambas as partes, Bibidiano, professora supervisora, nós aqui, né, trabalhando com os referenciais teóricos, metodológicos, então essa é a importância de trabalhar a perspectiva CTSA. Então, as meninas trouxeram, por exemplo, essa tecnologia presente no cigarro, né, no cigarro eletrônico, isso, ó, no fio do vapor. Por que no fio do vapor, né? Vocês puderem até falar um pouquinho desse título, que a gente pensa, né, também no título para chamar a atenção do aluno, né? Então, por que no fio do vapor? Onde que está relacionada essa questão da tecnologia, né? Qual o impacto dessa tecnologia, que foi uma tecnologia, né, para o uso do cigarro eletrônico, uma tecnologia diferente do cigarro tradicional, industrializado, né? Então, como elas bem pontuaram, foram trabalhando na WebQuest aí, a questão da propaganda, né? Essa perspectiva, né? Que faz menos mal que o cigarro industrializado, né? Então, vou falar um pouquinho dessa tecnologia envolvida, né? Porque no fio do vapor. No caso, a gente fez aqui uma alusão pelo fato de que, inclusive, os alunos chegaram a comentar algumas vezes isso com a gente, quando eles falaram sobre a diferença de cigarro eletrônico e cigarro tradicional, né? Porque o cigarro eletrônico, ele trabalha com uma vaporização, não é uma combustão que ocorre ali no cigarro tradicional. Então, muitas pessoas, inclusive, que usam, se você for perguntar, eles vão falar que a fumaça que é inalada, ela é diferente. Ah, mas é uma fumaça de vapor, é tipo uma sauna. A outra está tendo uma queima, está liberando ali um CO2 no meio. Então, muita gente acha que esse vaporzinho do cigarro eletrônico, ele não tem nada demais, mas daí a gente, inclusive, trabalhou com os alunos em sala de aula, que tem um líquido, né, que é o e-líquido, né, juice para alguns. Esse líquido, quando ele vaporiza, vira gás, quando ele é aquecido, reações químicas acontecem dentro desse líquido. Então, componentes são liberados. Você inala da mesma forma que você inala quando você fuma um cigarro tradicional, esses componentes você vai inalar também, mesmo que eles estejam vaporizados, mesmo que não seja uma queima, né, uma combustão, como acontece nos cigarros tradicionais. Tanto que a gente fala, dentro desse vapor, né, no fio desse vapor, ele não tem a nicotina, por exemplo, então os alunos, eles conseguiram relacionar, nos dois tem a nicotina. Então, nesse fio, né, do vapor, ele tem a nicotina da mesma forma que tem a nicotina no tradicional. Ele tem outros componentes da mesma forma que tem outros componentes no tradicional, né? Então, é uma coisa da gente levar essa questão, esse questionamento para os alunos. A gente escolheu esse título porque justamente porque é aquela questão que é muito levantada pelos usuários de cigarros eletrônicos. É um vapor, é uma vaporização ali, não é a mesma coisa que o cigarro tradicional, então não faz tanto mal. Mas os alunos, eles conseguiram pesquisar, ver da questão de saúde, né, os danos causados, e eles perceberam que causa tanto os danos à saúde quanto o cigarro tradicional, né? A gente não falou isso para eles. Eles mesmos, em relação à discussão que eles tinham na sala de aula, alguns temas assim sobre saúde, alguns alunos perguntavam para outros alunos também. Então, eles sozinhos conseguiram chegar a essa conclusão de que esse vapor, ele causa tantos danos ao ser inalado quanto quando você inala ali, né, traga o cigarro tradicional. E no fio do vapor é uma analogia
que a gente fez quando a pessoa ela libera esse vapor, né, pela boca. Então, muitas vezes, quando essa pessoa vai soltar, ela solta com uma boca meio fechada, não sei explicar certinho, mas que sai parecendo um fio mesmo. Então, a gente fez essa analogia, né, no fio do vapor, com essa analogia de quando a pessoa solta a fumaça, principalmente dos vapes, que a fumaça acaba sendo um pouco mais densa por algumas questões de resistência e de atomizador que tem no próprio vape. E é por isso, né, que tudo que a Ellen explicou também o título. Daí, só fazendo essa analogia com a hora que a pessoa solta essa fumaça, né? Tem vários tipos, jeitos que eu descobri que dá para se soltar essa fumaça. Tem gente que solta em formato de bolinha, tem gente que solta como um fio mesmo, tem gente que solta, né, toda aquela fumaçona. Mas isso foi mais para fazer uma analogia, então, com o momento dessa que a pessoa vai soltar essa fumaça, além de tudo que a Ellen falou agora. Perfeito. Parabéns, meninos. Obrigada. Obrigada, professora Marcela. Então, gente, estamos quase finalizando, chegando ao fim, né? O pessoal já pedindo aí a lista de presença, né? Então, obrigada aí, todos presentes, né? Prestigiando aí o trabalho, né? Esse árduo trabalho aí ao longo do semestre, né? Então, para finalizar, o Eliezer ele vai retomar, tá? Ele vai retomar aquela nuvem de palavra e eu já disponibilizo, tá? Em paralelo aí, eu disponibilizo para vocês a lista de presença, tá? Então, com você, Eliezer. Ok. A minha tela está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Aparentemente, sim. Tá rodando, foi Lá no isso. nosso PowerPoint tem o segundo link que eu coloquei, se você puder colocar no chat. E também tem um QR Code, quem quiser aqui na tela. Retomando a nossa nuvem de palavras, eu gostaria que novamente vocês acessassem esse segundo link, ou esse QR Code, e respondessem o que vocês aprenderam, ou a nova visão que vocês têm, sobre o que é uma Web Quest, para estarmos comparando com aquela primeira nuvem de palavras que fizemos. Então está na tela o QR Code e o link eu acho que ainda não está aqui. Aí. Naquele primeiro que nós abordamos, que fizemos no começo, muitas pessoas colocaram sobre ser um questionário, né? Eu imagino que um questionário virtual. Imagino que pelo tema, pelo nome, e conforme fomos aprendendo, entendemos que é um pouco mais sobre a investigação, sim, o questionamento que levamos para os alunos, para que eles possam trazer essas respostas baseado em como são guiados pelos docentes. Assim, Rafaela, pode falar. Tá dando como já respondido esse link. Eu tentei colocar a palavra agora e falou que eu já tinha respondido. Então, deixa eu gerar o link de novo aqui, já jogo direto no... Tá. Tá, enquanto isso, vou disponibilizar o link aqui da lista. Peraí. O pessoal está pedindo a lista.
Professora, sobre essas listas de presenças que a gente está respondendo, depois vai ser disponibilizado no Moodle ou algum campo para a gente colocar, talvez, um certificado, não sei se a gente vai receber alguma coisa do tipo. Ah, sim, então, a gente está compilando, né? Por exemplo, tem a lista do primeiro dia, desse segundo dia, e daí do terceiro dia, a próxima semana, serão as apresentações. Então, algumas webquests ainda falta finalizar, mas os PIBidianos já vão apresentar, né? Como que está o desenvolvimento. Aí, fechando esses 3 dias, eu vou disponibilizar para a coordenadora institucional, daí ela que vai verificar essa questão da presença, né, da certificação, como que vai ser essa, da formação. Entendi. Porque Esse, nos outros que a gente teve, nos encontros, aí a gente mandava o certificado de participação. Aí por isso que eu questionei, mas obrigada, então. isso, mas aí ela vai verificar como que vai certificar, né, como você falou, a presença de todos. Ok, obrigada. De nada, durante a formação. Aí, quero agradecer também o Renato Francisco, o Renato está aí? Deu uma alternativa para nós, né, para o Mentimeter, que é o Question Pro. Ok, vamos verificar essa outra ferramenta, né? As ferramentas mudam tanto, né? Eu enviei o segundo link, não sei se todos viram. E esse aparentemente está chegando as respostas. Ah, já enviou, Eliezer? Já, deixei a mensagem fixada aí, para ficar mais fácil. Tá bom, vou enviar o link também da... Prof. Márcia, me escuta? Sim? Tem uma plataforma chamada Arra Slides, eu não sei se você já ouviu falar. Pelo nome... Ela consegue, dentro dessa própria plataforma, ela foi feita para fazer interações com o público. Então, ela também aceita nuvem de palavras, ela aceita, tipo assim, e isso tudo simultâneo, sabe? Sim. Mais de não sei quantas pessoas. Então, ela é como se fosse um slide mesmo apresentando, mas você consegue ter essas opções de interações com o público também. Ah, que legal, e é gratuita também? E ela é gratuita, uhum. Ela também tem legal. jogos, esse Mentimeter também é muito bom que falaram, e tem uma plataforma chamada Nearpod também. Mariana, você pode colocar o nome no chat, por favor? Manda no chat. Eu, inclusive, eu tenho, se for de interesse, eu posso até pedir para o meu coordenador de curso, ou coordenador de PIBID, porque Sim. eu trabalhei uma época numa escola de inglês e a gente trabalhava um pouco com as metodologias ativas em relação à aprendizagem baseada em projetos. E aí, essa minha professora, ela fez uma planilha de Excel, acho que com mais de 50 tipos de plataformas diferentes para usar com os alunos. E aí ela disponibilizou para a gente, com nossos professores. E aí eu tenho essa lista até hoje, eu consigo disponibilizar, se for o caso. Ah, sim, acho ótimo. Daí, tem uma sugestão que eu dou, assim, para disponibilizar com a Maria Lúcia, Maria de Lourdes, colocar no Moodle institucional, né, compartilhado aí com todos, acho extremamente importante, né? Perfeito, eu vou colocar aqui o nome das duas plataformas que eu falei aqui agora, e aí sim. eu falo com o Ismael, o coordenador, e mando para vocês. Tá bom, obrigada. E Eliezer, você é de onde, Mariana? Eu sou de Medianeira, sou do campus Medianeira. Ah, legal, é da licenciatura em Química, né? Isso, aham. Professor Ismael, isso, legal. Tá dando para ver minha tela? Tá um pouco pequeno. Tá pequena. Deixa eu pegar. Um segundo. Melhor? Isso, agora foi, ótimo.
A rede do meu computador caiu, então eu estou compartilhando pelo celular. Então, por isso eu acho que estava menor. Mas aqui dá para a gente já ver uma noção bem diferenciada. A primeira, no 20 palavras que fizemos, as palavras que tiveram mais votos foram que era um questionário, questões online, desafio, acompanhamento, investigação e internet. Vemos que essa questão, os que cercavam, que era mais divergentes, acabaram não se repetindo, mas a questão da investigação, da aprendizagem, da metodologia, do trabalho, do protagonismo, imagino eu que seja o protagonismo do aluno, né, nessa questão, o questionamento que a gente desenvolveu. Então, acho que tivemos um avanço bem significativo do que significa o WebQuest. Ótimo, Eliezer, realmente, né? Bem, mudou a concepção, né? Legal. Joia, muito bom. Pessoal, então, alguma pergunta? Restam aí alguns minutos, só, né, uns 10 minutos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. E a maioria também já preencheu, né, a lista de presença. Então, obrigado pela disposição. E quando a gente organizar, né, o material, a gente pretende sim disponibilizar, né, o material quando tiver redondinho, né, para vocês terem acesso também. Então, muito obrigada. E até semana que vem, o último dia, tá? Provavelmente terminaremos um pouco antes, porque não terá essa parte teórica, né, que a gente tem que apresentar essa parte teórica, vocês veem a importância, né, do conhecimento prévio, que o Eliezer fez essa nuvem de palavra, né, só um termo. Então, como a gente avança aí no conhecimento. Então, muito obrigado por estar conosco até agora, né, obrigada aí os professores aqui do núcleo da UTFPR, PIB de Londrina, aos PIBidianos, professora Marcela, professor Rubens, professor Paulo, todos os PIBidianos que apresentaram. Muito obrigado, pessoal. E aguardamos vocês próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem.